os homens eles possam viver de maneira que agrade a Deus. Deus ele criou tudo, diz aqui, o versículo que nós lemos, versículo 11, porque em 6 dias o Senhor lhe fez os céus e a terra, e tudo o que neles há, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia ele descansou, por isso ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Qual era o objetivo de Deus em separar um dia? Para que o homem pudesse também repousar, pudesse descansar. Exatamente para que nesse dia ele pudesse se lembrar do seu Criador. Observe que o 4º mandamento, ele é o único mandamento que vai trazer a expressão lembra-te. Porque mesmo nós lendo todos os sábados, e esta advertência mandando nos lembrar, ainda é comum nós vermos pessoas esquecendo desse dia, que é o memorial entre Deus e a criação. Então quando nós fazemos isso, nós estamos nos lembrando daquele que nos criou, que é o nosso Criador, que nós fomos criados por um Deus. Nós não somos obra do acaso, não somos fruto de uma evolução, Também não viemos dos primatas, nós fomos criados pelas mãos do próprio Deus. Nós somos o único ser que recebeu de Deus o sopro em suas narinas. Deus criou o homem, do pó da terra, formou, a sua imagem o criou, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Todos os animais eles foram criados pela palavra de Deus. Deus disse haja e houve. Eles passaram a existir. Mas o homem, nós fomos criados pela mão do próprio Criador. Todos os detalhes do primeiro homem foram criados por ele. Então nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. O homem, por natureza, ele já tem eternidade dentro dele. O homem é um ser espiritual. É por isso que você vai sempre ver as pessoas tentando se comunicar com o espiritual, com o mundo espiritual. Porque nós somos espiritual por natureza, nós viemos de Deus. Há essa necessidade de nós de nos comunicarmos com Deus. E Deus, sabendo que havia essa necessidade, então Ele separou um dia para que nós pudéssemos dedicar a Ele. 6 dias vocês trabalham, 6 dias de vocês podem trabalhar. Mas quando chegar o 7º dia da semana, vocês parem as suas atividades e vocês olhem para mim. Lembre de onde vocês vieram, quem vocês são. E nós fazemos isso, amado, nós estamos lembrando do nosso Criador. Amém? Então, meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu gostaria que a igreja pudesse nos acompanhar nesta leitura, porque nós vamos continuar os estudos bíblicos, falando sobre parábolas, e desta vez a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Nós vamos procurar entender esta parábola, o que é que Deus Ele quer nos transmitir através do ensinamento desta parábola. É uma parábola que vai falar sobre prontidão. Nós precisamos estar de prontidão. Nós que estamos aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar prontos, amados. Não devemos estar despercebidos, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, Infelizmente, a vinda de Jesus é algo que foi profetizado há tantos anos atrás, tanto tempos atrás, Mas muitas pessoas, talvez, se Jesus voltasse agora, ainda não estariam preparadas, não é verdade? Ainda não estariam prontas para aquele grande dia. E a parábola das 10 virgens vai nos mostrar que nós precisamos estar de prontidão. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso de que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem ele há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, observe que esta parábola ela tem um cunho escatológico, ou seja, ela é uma parábola que ela se refere a um tempo do fim. Por quê? No versículo 13, quando Jesus conclui a parábola, ele diz: olha, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem ele há de vir. Observe que aquelas virgens, todas elas tinham a mesma expectativa. Qual era a expectativa delas? Encontrar-se com o noivo. Todas, aparentemente, elas estavam prontas para encontrar o noivo. Só que a demora do noivo fez que algumas delas, as que são chamadas de insensatas, que não levaram azeite consigo, fez com que elas ficassem despreparadas para o momento em que o noivo chegou. Para que a gente possa entender um pouco mais, amados, dessa questão aí, naquela época, na cultura judaica, havia uma tradição no casamento, não é como é feito aqui no Ocidente. Lá o noivo, ele com alguns amigos, eles iam até a casa da noiva. Eles apanhavam a noiva e levavam para a casa do pai do noivo. De lá, da casa do pai do noivo, eles saíam em cortejo para onde ia acontecer o casamento propriamente dito. E as pessoas que participavam, elas aguardavam esse cortejo no caminho. Os convidados, principalmente se fosse uma pessoa muito importante, os convidados aguardavam para seguir o cortejo, porém, não havia um horário determinado que aquele noivo passaria naquele local. E os convidados certamente deveriam estar prontos para, na hora em que o noivo passasse, os convidados pudessem estar prontos para seguir, para aquele casamento. Então, baseado nesta parábola, Jesus ele mostra, um pouco dessa tradição. E observe que essas virgens, elas esperaram, mas o noivo tardou em vir. Ele demorou. Podemos comparar isso com a demora da volta de Jesus. Há tanto tempo, como eu falei, que tem se pregado sobre a volta de Jesus, porém, Jesus ele parece demorar em voltar. Só que essa demora, ela aparece para nós, porque para Deus não está demorando. Porque o tempo de Deus, ele é diferente do tempo do homem. Sempre falo aos irmãos, nosso Deus ele vive dentro de uma eternidade. E nós vivemos limitados ao tempo. Nós dividimos o tempo em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, E Deus ele vive dentro de uma eternidade. Então diz o apóstolo Pedro, o salmista, no Salmo 139, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então o Senhor ele não retarda a sua promessa.
Antes, pelo contrário, Ele quer que todos se salvem e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa demora, aparentemente, de Jesus em voltar para reinar com sua igreja, é porque Ele está dando tempo para que as pessoas elas conheçam o Evangelho, elas conheçam a oportunidade de salvação. Deus quer que todos os homens se convertam a Ele. Está dando oportunidade. Jesus falou que este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações para testemunho, então virá o fim. Então primeiro as pessoas têm que ouvir. Talvez seja por isso, que Ele ainda não voltou para estar com a sua igreja. Aqui no nosso verso inicial, que está em Apocalipse 2, versículo 4 e versículo 5, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui é uma advertência para a igreja de Deus, que nós não podemos nos desanimar nessa caminhada. Não importa quanto tempo ela vai demorar. Os irmãos que estão iniciando agora esta caminhada, não pense que, irmão, vou aceitar hoje, amanhã já vou estar no reino de Deus. Talvez isso não aconteça, Pode acontecer de você até descer ao pó e não chegar lá, não é verdade? Mas isso não significa que você não deve ser fiel. Pelo contrário, você tem que ser fiel até a morte, para que quando Jesus voltar nas nuvens, mesmo que nós não estejamos vivos fisicamente, mas que nós possamos ouvir a voz dele lá no sepulcro. Porque está escrito que quando tocar a sétima e última trombeta, que não abrir e fechar de olhos mortos em Cristo serão ressuscitados e transformados para encontrar o Senhor nos ares. Então isso aí não é problema. O importante é nós perseverarmos e não desistirmos da promessa que nós temos recebido do nosso Deus. Então a advertência à igreja aqui é para que ela volte à prática das primeiras obras, não fique de forma alguma desanimado pela demora do noivo. O objetivo desse estudo, cada parábola de Jesus tem um significado e um objetivo, que não tendo a explicação do próprio mestre, dependerá de uma cuidadosa análise e oração para chegar ao entendimento real que Jesus queria transmitir ao povo judeu e que deve a igreja estar atenta. Acredita-se que a parábola das 10 virgens está dentro de uma série de parábolas que foram proferidas pouco tempo antes da morte de Jesus Cristo. Ao ser interrogado acerca de quando se daria aqueles acontecimentos narrados por ele, no capítulo 24, Jesus passa a dar instruções em forma de parábolas. Logo deve ser levado em conta que, sem dúvida, essa parábola é uma das mais difíceis de interpretar. Nesse estudo haverá detalhes sobre a parábola das 10 virgens e como pode ser aplicado à igreja em toda a sua história. Então esta parábola ela foi contada por Jesus após ele falar sobre um período de grande sofrimento que viria sobre a humanidade. Os discípulos eles se aproximaram de Jesus e eles perguntaram quando sucederia a sua vinda e que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus começa a discorrer sobre a resposta a eles e ele começa a contar várias parábolas e uma delas é a parábola das 10 virgens. O que significa a palavra virgem dentro do contexto bíblico e profético? Nas escrituras sagradas, a palavra virgem ela tem um significado espiritual, que significa uma igreja pura e detentora da verdade, No sentido físico, uma pessoa que não teve contato sexual com ninguém, tida como pura. Mas no sentido bíblico, significa uma igreja pura e detentora da verdade. Então aquelas 10 virgens, ela representava a igreja na sua totalidade. Para quem foi direcionada a parábola das 10 virgens? Lucas 8,
Vamos acompanhando vossas Bíblias aí. Lucas capítulo 8, versículo 9 e o versículo de número 10. Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 9 e o versículo 10. Vamos ver a quem foi direcionada a parábola das 10 virgens. Lucas capítulo 8, versículo 9 e 10 diz assim: Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. E ele lhes disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Tá? Lucas 8, versículo 9 e 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, aqui, segundo nosso comentário da segunda questão, as parábolas foram direcionadas principalmente ao povo judeu. A finalidade era que eles ouvissem e não entendessem. E aí você pode perguntar, mas como é que a pessoa vai falar para alguém e não quer que eles entendam? É porque Deus ele tem um método de tratar conosco, amados, que quando nós não damos crédito à palavra de Deus, Ele endurece nosso coração para que a gente não venha entender mais a sua verdade. Deus ele nos mostra a sua verdade, Ele nos revela, mas se com o tempo a pessoa insistir no erro, a pessoa pode ter o coração endurecido. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque se nós persistirmos, se nós tivermos um coração infiel para com o nosso Deus, Deus ele pode permitir com que nós venhamos a acreditar na mentira. Como está lá em Tessalonicenses 2, versículo 11. Deus permite com que venha sobre nós o espírito do entorpecimento. É como ele fez com o povo judeu no passado. Ele permitiu com que eles ficassem no espírito de entorpecimento. Então a finalidade era que eles ouvissem e não entendessem. Ficaram registradas pelos apóstolos nos evangelhos. A igreja deve buscar entender o significado da parábola, já que a maioria não tem o seu significado revelado por Jesus Cristo. A igreja de Deus acredita que Jesus estava se referindo ao cuidado que a igreja deve ter em todo o tempo, sabendo que a negligência em qualquer área pode levar a perder a salvação. Isso aqui é muito interessante. A igreja ela precisa estar atenta em todo o tempo, porque qualquer negligência pode fazer-nos perder a salvação. Imagine só você num trânsito, né? Eu dirijo com muito cuidado, porque eu sei que um vacilo meu no trânsito pode ser fatal. Imagine você pegar essa BR zona aí, né? Um trânsito pesado, né? Carreta passando do teu lado, toda a vigilância é pouca. Então a gente começa a analisar, compara isso muito com a vida espiritual, irmãos. O crente, ele precisa estar em todo o tempo vigiando. Diz lá em 1 Pedro 5,8 que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando alguém que ele possa tragar. Então, se tem alguém interessado muito, né, em nossa perdição, é o adversário. Ele vai estar sempre em volta de você ali, olha, procurando levar você a fazer aquilo que desagrada a Deus. Ele sempre vai estar
no ouvido ali falando o que você deve fazer de errado. E se nós não vigiarmos, a exemplo daquelas virgens insensatas, pela demora do noivo, nós poderemos incorrer no mesmo erro delas. Estavam despreparadas para a vinda de Jesus. Quantas pessoas que deixam-se levar pelas coisas do mundo, por negligência, por não estarem atentos à palavra de Deus. Então esta mensagem é para nós que devemos estar a todo tempo vigiando para não perder a nossa salvação. Como nesta parábola que diz que as virgens perderam por não levarem uma quantidade extra de azeite. Essa parábola foi direcionada à Igreja de Deus com o objetivo de despertar a igreja em seu abundante e a fim de despertar em ser abundante e constante na obra do Senhor. Então nós não devemos desanimar, nós não devemos de maneira alguma ficarmos despercebidos, porque chegará o momento em que esta porta ela vai se fechar. A porta, o convite para nós participarmos das bodas do Cordeiro ainda está aberto para nós. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós estamos esperando a volta do noivo. Mas muito mais do que estar esperando, devemos estar preparados. Sempre a pessoa fala, não, eu vou me preparar. Eu vou me preparar, Aí entra meses, passa anos, e a pessoa não está preparada. E aí pode acontecer com ele, como disse o profeta Jeremias 8:20, passou-se a seca, findou o verão, e nós não estamos prontos. O tempo de oportunidade ele vai passar, amados. Noé teve um tempo para construir a arca. E eu acredito que enquanto Noé construiu aquela arca, muitas pessoas zombaram dele. Porque se demorou bastante tempo para ele construir aquela arca. Só que um dia chegou o momento da arca se fechar. Chegou o momento de o dilúvio vir sobre a terra e apanhou a todos. De surpresa? Não. Desapercebidos, porque avisados eles foram que havia um dilúvio. Certamente que Noé deve ter avisado para o seu vizinho, olha, vai haver um dilúvio, Deus me mostrou que vai enviar um dilúvio sobre a terra, vai acabar com a raça humana. Mas talvez as pessoas não acreditaram nele. E uma coisa interessante, que neste mesmo contexto de Mateus 24, Jesus vai dizer assim, que como foi nos dias de Noé, também será no dia da vinda do Filho do Homem. No dia de Noé, muitos comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, ou seja, levavam uma vida normal, despreocupados, como se nada fosse acontecer. Até que veio o dilúvio e o arrastou a todos e fechou-se a porta. Eu acredito que muitos devem ter batido aquela porta, só que a porta quem fechou foi Deus. E quando essa porta se fechar, irmãos, infelizmente não adianta mais você ir comprar azeite, não adianta mais você querer acender suas lâmpadas, porque passou-se o tempo da oportunidade da graça de Deus. Então o tempo é hoje, por isso diz a palavra, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo de salvação, ele é hoje, louvado seja o nome do Senhor. Vamos observar algumas características, que característica diferencia as 10 virgens. Vamos no livro de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Leia com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que característica diferencia as 10 virgens? Gálatas 5, versículo 19 a 21. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós podemos observar, irmãos, que existe as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim o versículo 19: as obras da carne são conhecidas:
as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as pessoas que cometem esse tipo de pecado, mesmo estando na igreja, ele não herdará o reino de Deus. Observe que as 10 eram virgens, mas somente 5 puderam entrar para aquela festa de casamento. Versículo 9 do capítulo 5 de Gálatas, vemos o que diz aqui. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Ou seja, o fermento na Bíblia, também no sentido tipológico, ele tipifica o pecado na vida de uma pessoa. Um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. 1 Coríntios 15, versículo 33, esta mensagem é para a igreja, irmãos, tá? Para aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus, para que eles possam atentar muito para isso e ver de que maneira estão lidando com suas vidas. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Diz o versículo 34, voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Tiago 4, versículo 4, também o apóstolo João ele vai nos fazer uma grande advertência de que a igreja, os salvos em Cristo Jesus, eles não podem ter nenhum tipo de comprometimento com o mundo. Eles devem, se nós estamos aguardando a vinda de Jesus, amados, nós devemos estar prontos para aquele grande dia. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu creio que aqueles que estão realmente ansiosos pela vinda de Jesus, eles não podem se conformar com as coisas do mundo. Eles não podem deixar se influenciar por aquilo que o mundo está a oferecer, amados. O mundo vive numa correria de tal maneira, irmãos, que eu creio que para os irmãos estarem hoje, no dia de sábado, aqui, foi difícil os irmãos estarem aqui. Porque a correria do mundo, ele exige com que nós corramos no mesmo ritmo deles. Só que a igreja, ela não pode correr no ritmo do mundo. A igreja, ela tem que viver de maneira para agradar a Deus. Nós não podemos nos tornar amigos do mundo. E às vezes, até para satisfazer mesmo a vontade de outras pessoas, nós acabamos desobedecendo a Deus. E como diz o apóstolo Pedro, né, lá em Atos 5, 29, faz a memória, antes importa obedecermos a Deus do que obedecemos aos homens. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua concupiscência passam,
mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui algumas características, né, que diferenciam as 10 virgens. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Livro de Revelação, o Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, se não te arrependeres. Brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o candeeiro, se te arrependeres. Apocalipse, ainda o versículo 14 e 16, diz assim: Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Versículo 20 a 23. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, os lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Louvado seja o nome do Senhor. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, amados, essas características, elas devem ser observadas por cada um de nós. Que tipo de igreja nós somos? Nós somos a prudente, aquela que estão com suas lâmpadas acesas, ou nós somos do tipo das nécias, que estão despreparadas para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Na parábola das 10 virgens, chama a atenção o fato de que somente um detalhe as diferencia: a prudência. O crente que é prudente, amados, o salvo que é prudente, ele vai viver neste mundo de maneira que agrade a Deus. Eu creio que todos nós sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer de nossas vidas. É verdade? Quando você tem um filho ou uma filha, e esse filho é bem instruído, você não vai ficar muito pegando no pé dele. Você já instruiu, ele já sabe o caminho que deve andar, então ele vai seguir com responsabilidade. Então, da mesma forma, Deus, ele olha para nós. Nós já sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer. Se você faz algo de errado, é por tua conta, responsabilidade. Você que tem que ver como é que anda. Olha, um fato interessante: o que diferencia aquelas virgens é a prudência, Porque a prudência, ela vai nos levar a viver de uma maneira honesta diante do mundo. A pessoa que é imprudente, ele é inconsequente, ele não mede as consequências. Ele faz, ele acha até mesmo que está agradando a Deus, ou que Deus não está se importando com o que ele está fazendo. Só que isso é falta de prudência. Diz lá em Provérbios que o sábio vê o mal e passa de longe. O insensato vê o mal e cai nele, porque ele não é prudente. Ele não analisa onde ele pisa, o que ele faz, o que ele fala, o que ele faz perante as pessoas. Isso é falta de prudência. O fato de que 5 delas tinham azeite reservado, no mais
as 10 eram virgens, aguardavam a chegada do noivo e todas dormiram. Além disso, todas ouviram a voz anunciando o noivo estava chegando. Porém, no momento de ir ao encontro do noivo, as lâmpadas estavam prestes a apagar, devido à demora do mesmo. Então era hora de abastecer as lâmpadas, mas somente 5 delas tinham azeite, porque foram prudentes e cogitaram a ideia do noivo chegar mais tarde do que o previsto. Esta parábola dá a entender que por falta de um simples detalhe, muitos ficarão fora do reino de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro em sua carta aos Gálatas que certas obras da carne que parecem normais e aceitáveis pelos homens podem resultar em um impedimento para entrar no reino de Deus, que será estabelecido nesta terra. Na Epístola aos Hebreus, tem um texto que sempre medito muito nele, que fala assim: deixai de lado o pecado e o embaraço. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço, que vai impedir muitas pessoas de entrar no reino de Deus. São chamados pecadinhos. Mas isso aqui não faz mal. São detalhes, né? A pessoa, não, isso aqui é... Deus não vai me castigar por isso, mas observe, irmãos, que Deus ele é justo. Está escrito lá em Ezequiel 18 que Deus ele é justo. Então Deus ele não vai aceitar desculpa naquele dia. E foi um detalhe muito simples dessas virgens aqui. Faltou azeite, elas poderiam seguir de carona com as outras, mas por causa desse detalhe, dessa falta de prudência, elas não puderam participar daquele banquete, né? Então, como diz aqui o comentarista, por poucos detalhes, há pessoas que elas vão ser impedidas de entrar no reino de Deus, que será estabelecido nesta terra. A quarta questão: com que as virgens prudentes são comparadas? Abra suas Bíblias em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9. Aqui são comparadas as virgens prudentes. Na verdade, eu vou ler do 10 em diante, tá? Vou ler do 10 a 19, de Efésios 6. Diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a couraça da justiça, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para
com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Vamos ver aqui, para nós complementarmos esta questão. O que as virgens prudentes são comparadas? 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste a soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos. São comparadas a uma pessoa que toma todas as providências necessárias. Olha a pergunta: com quem as virgens prudentes são comparadas? São comparadas a uma pessoa que toma todas as providências necessárias para alcançar seu objetivo ou propósito. Pessoa atenta a toda a situação adversa que pode surgir. Há exemplos, ataques do maligno, como bem escreveu Paulo aos Efésios e também o apóstolo Pedro. As virgens prudentes conseguiriam seu propósito de serem vistas e aceitas pelo noivo devido ao fato de terem previsto que o azeite das lâmpadas pode acabar e assim levar o azeite extra, né? Então essas virgens prudentes são comparadas àquelas pessoas que estão sempre atentas, né, para as adversidades da vida, e elas não ficam de surpresa pelo meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta, com que as virgens imprudentes são comparadas? Com que as virgens imprudentes são comparadas? Vamos ver aqui. Nós já observamos que as virgens prudentes representam aqueles que estão sempre preparados, vigilantes, mesmo em meio de dificuldades. Jesus está demorando, mas não vou fazer coisa errada, vou continuar esperando. Não veio esse ano, vou continuar fiel. Não veio no outro ano, permaneço fiel. Mateus 7, 26 e 27. Aqui são comparadas as virgens imprudentes. Mateus 7, 26 e 27. Diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque eles ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo número 12.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa está em pé, cuide para que não caia. Então aqui são comparadas as virgens imprudentes. São comparadas à pessoa que, embora deseje sua salvação, procura ser sincera e guarda o mandamento de Deus, mas por não se preparar para as batalhas espirituais, acaba sucumbindo. Acaba sucumbindo. Como bem escreveu Paulo, aquele que está em pé, ore para que não caia. Uma coisa importante aqui também é que se a virgindade se refere à pureza, claramente pode-se perceber que tal pureza não será suficiente para salvar alguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. Então, também não basta ser cristão, você precisa ter o Espírito de Deus na tua vida e a palavra de Deus está sempre dominando suas vidas. Sexta questão: como pode ser interpretada esta parábola? Eu vou compartilhar esses textos com os irmãos. Como são vários textos aqui, para nós agilizarmos aqui, vamos começar aqui pela irmã Vaniele. Vai ler Isaías 62, versículo 5. Messias vai ler Provérbios 6, 23. A irmã Thelma, dá para ler aí, irmã Thelma? Tá? Salmo 119, 105. Irmã Valéria, João 16, 13. Irmã Juana, dá para ler? Tá? Hebreus 9, 27 e 28. Apocalipse 11, 15, com a irmã Flávia. E o Ronaldo vai ler para nós Lucas 12, 35, 46. É longo, né? Dá para ler? Quer que eu leia aqui? Então o senhor vai encontrar para mim Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu vou dar esse aqui para a irmã Joiciane ali. Lucas 12, 35 a 46. Tá? Como pode ser interpretada esta parábola? Lembrando que é uma parábola de difícil interpretação e não uma profecia literal. Nesta, o noivo simboliza Jesus Cristo em sua vinda. As 10 virgens representam a igreja. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O azeite representa o Espírito Santo. Então vamos ver aqui nessas primeiras leituras aqui, como pode se interpretar essa parábola. Vamos ver então, Isaías 62, versículo 5. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Amém. Provérbios 6, 23. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas a tudo que estiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém. Esse é o Espírito da verdade que vem para nos guiar em toda a verdade. Hebreus 9, versículo 27 e 28. Qual versículo? Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está determinado uma lei uma só vez, e depois disso o juízo. Depois disso, o
Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, aos que esperam cegamente para a salvação. Amém. Jesus aparecerá a segunda vez, agora sem pecado, para que o esperam para a salvação. Então, se você está esperando essa segunda vinda de Jesus, né, deve estar então certamente pronto para esse grande dia. Apocalipse 11, versículo 15. Amém, né? A nossa esperança é poder um dia ouvir o toque da 7ª trombeta. E diz aqui o apóstolo João que ouviu-se o toque da 7ª trombeta, né? E os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Lucas 12, versículo 35 a 46. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abra a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontra vigilante. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e aproximando-se lhe servirá. Quando quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados sejam eles, se os encontra vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vós preparados para o Filho do Homem virá a hora que se menos espera. Então Pedro perguntou: Senhor, esta palavra é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o moço fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para dar-lhe sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que lhe confiará todo o seu bem. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora a vir, e começais com a casa empregada e as empregadas, a começar a beber e embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em que hora ainda não sabe. Irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando os infiéis. Amém, né? Então, bem-aventurado é aquele servo que, quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Então, quanto aquele dia e hora, amados, ninguém sabe. Então, é que eu falo aos irmãos: nós temos que perseverar fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, não importa se vier as circunstâncias, né? Quando vier os problemas, nós devemos continuar firmes, sempre fazendo a vontade de Deus, porque quando ele vier, é bem-aventurado aquele que estiver fazendo a sua vontade. Então, elas terem dormido faz referência à morte física de todos os santos em todos o tempo. A voz que anuncia a chegada do noivo ou a volta de Jesus Cristo é a profecia. A compra de mais azeite representa o tempo entre a primeira e a segunda ressurreição, pois quando as 5 virgens imprudentes ou loucas retornam, elas são rejeitadas com as palavras: não vos conheço. Enquanto as outras já estão com o noivo, esta parábola pode ser interpretada de formas diferentes e aplicada somente aos judeus. No entanto, seu conteúdo direciona-se mais para a volta de Jesus Cristo do que para a sua primeira vinda. Não se refere apenas aos que estiverem vivos na vinda de Jesus, mas sim a todos os que fazem parte do povo de Deus. Esta parábola se
relaciona com outra sobre o servo vigilante, tá? Então, meus amados, esta parábola é uma parábola que ela nos traz um alerta, nos traz, né, a sermos precavidos com relação à vida de Jesus. A sétima e conclusiva, que alerta fica para a igreja dos dias atuais? Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o versículo de número 2. Vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos, sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus, né? agradável a Deus, Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que alerta fica para a igreja nos dias atuais? Todo cuidado é pouco. A igreja deve estar vigiando a todo tempo e vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Um pequeno descuido poderá representar a perda da vida eterna. Assim como Jesus disse, aquele que não perdoar, não será perdoado. Conclusão, Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheces o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto que quando do princípio nós cremos, amados. Então, a vida de Jesus, ela é algo que pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá. Mas também a chance, a oportunidade de nós entrarmos nesse reino, ela pode cessar muito antes de ele voltar. Porque nós podemos perder esta oportunidade que está batendo em nossa porta e deixar passar, e aí não nos ficar naquele dia fora do reino de Deus. Então a igreja, ela precisa estar atenta aos sinais, né, para que quando o noivo lhe voltar, seja nos dado o direito de estarmos prontos para entrarmos na boda do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero mandar aqui a saudação para a nossa irmã Janete Guimarães Cunha, que Deus abençoe. Tenha um feliz sábado também, minha irmã, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Roseli Barbosa, Pai seja contigo, minha irmã, que a irmã volte logo para estar conosco, em nome de Jesus. A irmã Alexandre Batista, perdão, que Deus abençoe. Eu creio que é irmão lá de Manaus, Pai seja contigo. Irmão José Aparecido de Brito, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. A irmã Conceição Machão também. Irmão Natan, Viana, do Baixo Amazonas, que Deus possa abençoar nosso irmão Messias Brito. E a todos que nos acompanharam, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. E nós precisamos, amados, estar prontos para aquele grande dia, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração e pedir a graça de Deus para que nós possamos estar prontos para aquele grande dia. Convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. E eu quero orar e pedir que Deus nos conceda força, amados, para continuarmos firmes, vigilantes, prudentes e prontos para encontrar com o nosso Senhor. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que veio nos advertir, Senhor, neste momento, Pai, que vem nos fazer ficar em alerta, meu Pai, para a Tua vida. Nosso desejo é podermos estar contigo em glória, Senhor, é podermos participar das bodas do Cordeiro, Pai. Dá-nos o direito e o privilégio, Deus querido, de entrarmos na cidade pelas portas, Senhor. Te peço, Deus amado, nos dá prudência para andarmos neste mundo de maneira que te agrade. Nos faz pessoas sábias, Senhor, para fazer a tua vontade. Que todos, Senhor, que estão aqui, todos aqueles que nos assistiram também, eles possam encontrar força, meu Deus amado, para fazer a tua vontade, ó Senhor.
que a tua graça os acompanhe, a tua misericórdia possa fortalecer a vida dos teus servos, Senhor. A tua igreja, Pai, onde quer que esteja, fortalece os teus servos, Senhor. Nos ajuda a mantermos nossas lâmpadas acesas, Pai. Dá-nos mais do teu Santo Espírito, Deus querido. Não nos deixa desistirmos, ó Pai, nesta caminhada. A tua palavra nos diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, Senhor. Nos ajuda a perseverarmos, Senhor da glória. Nos ajuda a estarmos de pé, para que quando teu filho voltar, Senhor, possamos estar preparados para estar com ele. E assim, meu Pai, nos livra da ira vindoura. Nos livra, Pai amado, de todo tipo de mal que possa vir sobre a tua igreja. Conserva-nos em tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te peço essa bênção e te agradeço, Pai, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero cantar o hino da bênção sacerdotal com os irmãos, né? E já estamos indo para os nossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados, em nome de Jesus, encerramos. Pai, seja convosco.